Muito boa noite, pessoal. Já já nós vamos começar com mais uma live, com mais uma live com um tema sobre neurocirurgia, neurociências. Hoje o tema da nossa live será sobre Parkinson. Nós vamos falar o que é Parkinson, o que é parkinsonismo. Nós vamos falar um pouco sobre a cirurgia de Parkinson. Não sei se vocês já ouviram falar que existe cirurgia para Parkinson e existe. Tudo a gente vai falar aqui hoje na nossa live. Fiquem aí ligadinhos e não percam, que hoje é um tema super legal, super importante saber sobre esses sinais, sobre os sinais precoces dessa doença. E será que todo tremor é Parkinson? Quais são as principais causas, principais diagnósticos diferenciais? Oi, Emília. Emília é a Olá, nossa, doutora. Emília é a nossa acadêmica convidada de hoje. Bruno está chegando aqui também. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Estou chegando aqui mais cedo para não ter problema, para a gente começar na hora certinha. Hoje vamos cumprir o horário, como sempre, né, Bruno? Como A gente sempre. sempre cumpre o horário, Sempre cumprir o horário e hoje a Sempre. gente vai até continuar. sobra. E hoje a gente vai, Tão maravilhoso. hoje a gente vai manter, né, sempre da mesma forma. Então, eu gostaria primeiro que, Emília, você se apresentasse, falasse qual que é a sua faculdade, qual que é o seu período e por que que você se interessou pela neurocirurgia e pelo nosso projeto também. Ai, gente, boa noite. É um prazer falar com vocês mais diretamente. Boa noite, doutora Luana. Boa noite, doutor Bruno. Assim, meu nome é Emília, como eles já falaram. Eu sou da Paraíba, Campina Grande. Estudo aqui também, na Unifacisa. Estou no 7º período, certo? E quem me conhece desde sempre sabe que eu sempre tive uma quedinha pela neurologia, pela neurocirurgia. Desde a neuroanatomia, a semiologia neurológica, a própria cadeira de neurologia em si, elas me atraíam muito. E eu tenho ainda o privilégio que é fazer parte da liga também de neurologia e neurocirurgia da minha faculdade. E deixa eu contar assim a vocês. Eu tento pegar minhas referências em todo canto, né? Eu tenho preceptores que eu tenho muito, muito orgulho deles e de trabalhar. E com a senhora também, com vocês, os dois, que inspiram a gente, né? Trazem coisas novas. Para o pessoal que vê às vezes de fora, vê as lives, mas o projeto é uma coisa muito interessante, né? Que tem os meninos fazendo produção científica, tem os plantões que eles vivem acompanhando. Doutora Luana vive mandando caso, doutor Bruno também, e as dúvidas, e a gente vai debatendo. E isso é uma coisa muito rica, né? Por isso que o projeto achei muito interessante a proposta e estou aqui para falar do Parkinson, que é um assunto que eu também acho muito massa. Tem uns assuntos Que da maravilha. neurologia, da neurocirurgia que eu acho assim que eu pego para estudar porque eu acho interessante e essa oportunidade é maravilhosa, tá certo? Que maravilha, que bom que você está feliz de participar do projeto. E agora, como sempre, a nossa live, 15 minutos de neuro, a gente inicia com o nosso caso clínico, a gente dá o pontapé inicial para introduzir o nosso assunto de Parkinson hoje. Ela vai passar o nosso caso clínico e aí tem algumas perguntinhas no final. Pode falar, Emília. Perfeito. Nosso caso clínico de hoje é seu João, certo? Seu João ele tem 55 anos e ele é professor. O que é que ele chega falando para a gente? Ele diz que nesses últimos 8 meses, né, trabalhando lá no EAD, nesse nosso contexto da pandemia, ele está apresentando dificuldade para escrever e um tremor que começou no braço direito e agora está também trazendo para o braço esquerdo. Ele relata que os alunos dele também estão falando que a letra dele está ficando cada vez menor no quadro, fica ruim de falar. Se a gente já trouxesse um pouquinho de medication, né, a gente pode já falar de micrografia aí, né? Esse tremor dele também tem umas características
próprias, né? É um tremor que não tem uma frequência muito grande, é um tremor de baixa frequência e de uma amplitude um pouco maior também. E é um tremor de repouso, certo? É um tremor que aparece no repouso, que às vezes quando ele vai escrever, não aparece tanto aquele tremor, certo? Aí vamos embora para o exame neurológico, né? O exame físico. A gente vê uma rigidez com o sinal da roda denteada, né? Então, o médico foi lá ver como é que estava a força e a rigidez do membro superior e ele fazia ficava trancando, assim, em alguns momentos. Sinal da roda denteada, como se fosse uma engrenagem, né? A Isso mesmo. marcha dele, já observando ele andando, Ih, ele falhou. andava, Falhou um pouquinho, gente, só um minuto. Emília, oi, voltou? voltou. Ah, voltou agora. Parou na marcha. Como que estava a marcha dele? A marcha dele, ele andava com aqueles passinhos curtos, né? Era Passos mais curtos. lentificado. Sim. E ele tinha aquele tremor, como eu falei para vocês, tá certo? Tremor e repouso, né? Exatamente, tremor e repouso. Aí a gente chega nos questionamentos, na opinião de vocês, que a gente quer saber também. Né? Se esse paciente ele tem, eu posso dizer que ele tem doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson idiopática, e parkinsonismo, se ele tem parkinsonismo, se a gente precisa pedir exame, algum exame para dizer, eita, esse exame é para doença de Parkinson, existe isso. Foi E, engraçado. e a cirurgia para Parkinson, como é e se ele tem indicação. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, primeira pergunta. Você, na sua opinião, você acha que é doença de Parkinson? Só sim ou Pelas não? características, certo? Eu acho que sim, Sim. E parkinsonismo? Sim? também. Acho que Sim. sim. Você acha que necessita pedir algum exame? Sim ou não? Só sim ou não? Sim, mas para complementar, não para diagnosticar. Ok. Você acha que esse paciente é candidato à cirurgia agora? Sim ou não? Não, não. Não. Ok. Então, vamos começar a falar um pouco sobre Parkinson e depois nós vamos voltar no nosso caso clínico. Parkinson é a mesma coisa que parkinsonismo? É nosso primeiro questionamento. Então, Parkinson ou doença de Parkinson é o parkinsonismo primário. Parkinsonismo é o conjunto de sintomas que envolvem o tremor, né? A rigidez, que é o membro ficar duro, né? Rígido, e a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. Quando você não acha uma causa secundária para esses sintomas, que a gente fala que é a doença primária, a gente pode dizer que é a doença de Parkinson. Quando existe uma causa secundária, ou seja, tem outra causa para isso, aí a gente chama de parkinsonismo secundário. Então, parkinsonismo inclui tudo. Doença de Parkinson é parkinsonismo. Outras causas, parkinsonismo por medicação, é parkinsonismo. Parkinsonismo por um AVC, é parkinsonismo. Então, todas as doenças que têm sintomas de parkinsonismo entram no parkinsonismo. E a doença primária, né, sem outras causas, que a gente chama de doença de Parkinson. Outro questionamento: todo tremor é Parkinson? Não. Existem inúmeras causas de tremor. A gente não vai falar de todas aqui hoje, mas a gente tem alguns tremores principais, alguns principais diagnósticos que a gente fala quando pensa em tremor. O principal diagnóstico de tremor entre Parkinson, né, o principal diagnóstico diferencial do tremor parkinsoniano é o tremor essencial. O tremor essencial, em geral, é um tremor que ele é um pouco mais leve na maioria dos casos. Ele é um tremor que não é em repouso. O tremor do Parkinson, em geral, você vai ver na pessoa parada. Em geral, a pessoa sentada, parada, você observa o movimento. Não, você observa o tremor. Quando a pessoa vai se movimentar, para de tremer. No tremor essencial, ocorre o contrário. No Parkinson, o tremor tem uma característica de ser assimétrico.
Só tem de um lado? Não. Em geral tem dos dois lados, mas sempre tem um lado que é pior. Assim como no nosso caso, assim como o nosso professor. E o tremor essencial, em geral, ele tem dos dois lados e é um tremor simétrico. Outra característica do tremor essencial que melhora com álcool. É uma característica que o paciente chega e fala, doutor, é engraçado. E quando eu bebo, quando eu tomo uma cerveja, quando eu tomo um vinho, esse tremor melhora. No Parkinson não existe essa característica. Outra coisa é que o tremor parkinsoniano, ele responde bem à levodopa, o que não acontece no tremor essencial. Existem outras causas de tremor? Sim, existem várias outras doenças que cursam com tremor. Tem tremor cerebelar, tem tremor dentro de outras doenças neurológicas, mas que não é o nosso objetivo aqui hoje. Além de saber, né, quais, se não é só Parkinson que causa tremor, a gente desconfiou que a pessoa tem Parkinson. Desses 3 sintomas principais. Aliás, tem 4 principais. Rigidez. Qual que é a rigidez clássica que você falou do paciente? Que o paciente tem, Emília? É uma Qual que é o tipo? rigidez plástica, né? É a Com a rigidez. roda. Roda dentada. É, Você faz o teste, o paciente vai tipo travando. Ela é isso. diferente da rigidez da espasticidade. A rigidez da espasticidade, você vai tentar examinar o paciente, no início do movimento, você tem dificuldade e depois ele solta. Essa é a diferença da espasticidade para a rigidez do paciente que tem Parkinson. Então, rigidez, tremor em repouso, bradicinesia, instabilidade postural, o paciente adquire uma postura que ele fica mais voltado para frente, ele adquire uma marcha em passos curtos e muitas vezes o paciente, à medida que a doença vai evoluindo, ele pode ter um congelamento da marcha, ele não consegue iniciar um movimento, ele tem uma dificuldade de dar aquele primeiro passo. E muitas vezes você tem que colocar um obstáculo. Com o obstáculo na frente, é engraçado, é até uma maneira da gente fazer uma avaliação. Você coloca o obstáculo, o paciente consegue andar com o obstáculo, mas não consegue iniciar a marcha sem obstáculo. Esse é o congelamento. Esses são sintomas motores, mas a gente sabe também que a doença de Parkinson tem sintomas não motores, tem sintomas cognitivos associados, pode ter um quadro demencial, pode ter um quadro depressivo, pode ter até sintomas autonômicos, alterações de pressão arterial, pode ter sintomas gastrointestinais. O paciente com Parkinson, às vezes pelo excesso de tremor, né, por todas essas alterações motoras, ele acaba perdendo peso também. Isso é muito importante. A desnutrição, às vezes, é associada ao paciente com doença de Parkinson. E quando suspeitei que o paciente tem Parkinson, chegou esse paciente para mim no consultório. Eu já vou iniciar a medicação? Na verdade, a gente tem que investigar o paciente quanto às causas secundárias. Como eu falei, tem as causas secundárias de Parkinson, uma delas é medicação. Por exemplo, tem medicação para vômito antiemético, que o uso crônico, metoclopramida, Plasil, por exemplo, pode ser êxtase, heroína, o uso crônico pode causar Parkinson, intoxicação por manganês também pode causar Parkinson, né? Além disso, um AVC um AVC que tem em núcleos da base, tumores, então a gente precisa de um exame de imagem para excluir outras causas. Também tem alterações na ressonância que podem sugerir outras causas de parkinsonismo, como atrofia de múltiplos sistemas, né, como paralisia supranuclear progressivas, que são outros tipos de parkinsonismo que não são Parkinson. Então a gente fez toda essa investigação, viu que não tinha outras causas, que provavelmente era doença de Parkinson. Por que ocorre doença de Parkinson a princípio, né? Por que acontece isso? Ela ocorre porque
você tem uma redução da quantidade de neurônios dopaminérgicos na substância nigra. Diminui essa quantidade de neurônios dopaminérgicos e você diminui a atividade inibitória. Então, é uma doença que você tem um aumento dos movimentos, por isso que você tem essa excitação, o tremor, né? E então a gente tem que aumentar a quantidade de dopamina para tratar. Teoricamente, o tratamento é esse. Por isso que a gente trata com a levodopa. A levodopa, você disponibiliza a dopamina. Um dos fatores que levam a pensar no diagnóstico de Parkinson é a boa resposta à levodopa. Então, excluindo as causas secundárias, o paciente que tem esses 4 sintomas, né, principais: rigidez, bradicinesia, instabilidade postural e tremor em repouso, excluídas as causas secundárias, boa resposta à levodopa, ele tem uma grande chance de se tratar de uma doença de Parkinson. Além da levodopa, a gente também disponibiliza de outras medicações. Tem medicações que ajudam a disponibilidade de levodopa livre na circulação, né? Que a gente vai falar, aliás, que a gente não vai falar a respeito de todas, que são várias, né? E quando operar? Qual que é o problema da levodopa? A levodopa é uma medicação que sim é necessária. Os pacientes, em geral, no início do tratamento, têm uma resposta muito boa, só que à medida que vai passando o tempo, eles precisam de cada vez mais de doses maiores e intervalos curtos. O que é isso? O paciente que tomava medicação de 12 em 12 horas acaba precisando tomar a medicação de 8 em 8 horas, depois de 6 em 6 horas, depois de 4 em 4 horas. Então, esse paciente apresenta flutuações cada vez mais frequentes e também acaba apresentando com maior frequência um sintoma, um efeito colateral, que é a discinesia, que são movimentos involuntários, né? São movimentos involuntários que podem ser da cabeça, podem ser dos membros, que às vezes podem piorar muito a qualidade de vida dos pacientes. E é uma doença progressiva, que pode piorar muito a qualidade de vida dos pacientes, principalmente à medida que o tempo vai passando. Por isso, existem outros tipos de tratamento que não medicamentoso. É claro que isso que eu falei em relação às flutuações, a necessidade de cada vez doses maiores de medicações, né? E isso nos leva a pensar na indicação de cirurgias. Existem 2 tipos de cirurgia. Existem as cirurgias ablativas e existe o eletrodo, né, cerebral. As cirurgias são indicadas para esses pacientes, né, que eu falei que são os pacientes que precisam, que têm os efeitos colaterais das medicações, que precisam de doses muito altas e mesmo assim não conseguem controlar os sintomas. Na cirurgia ablativa, você vai lá no local, ou no globo pálido interno, ou no tálamo, nos locais envolvidos na dinâmica, na gênese da doença, e você causa uma lesão. E no eletrodo, você implanta um eletrodo intracerebral, e aí você tuneliza pelo subcutâneo e coloca um gerador nessa localização. E esse gerador, você regula ele de maneira que você estimule ele para que ele produza estímulos também no globo pálido interno, ou dependendo do local onde você foi escolher, tálamo, dependendo da localização. E esses estímulos vão contribuir também para a redução dos tremores. E qual que é o resultado da cirurgia? É na diminuição da quantidade de medicação e também no resultado dos sintomas. Quais são os sintomas que melhoram? Melhora a rigidez, melhora o tremor, vai melhorar a discinesia porque vai reduzir a quantidade de medicação utilizada, mas tem alguns sintomas que não melhoram tanto.
principalmente a voz do paciente, né? Aquele paciente que tem aquela voz baixa, né? Aquela face também, aquela face alterada por causa da doença de Parkinson. Esses são sintomas que não melhoram tanto, né? E a marcha também não é um sintoma que pode ou não melhorar. Então, a cirurgia é uma inovação. Não são para todos, mas eu acredito até 30% dos pacientes com Parkinson têm indicação de cirurgia. Muita gente não sabe que existe. Os pacientes que eu tive e vi, eu tive a experiência de ver muitos pacientes que evoluíram muito bem, né? Pessoas que não conseguiam andar, pessoas que não conseguiam comer sozinhos, pessoas que tinham qualidade de vida péssima, que tomavam mais de 18 comprimidos por dia e que melhoraram demais a qualidade de vida depois do procedimento. É um procedimento relativamente simples, um procedimento com a complexidade pequena, né? Que a gente faz um orifício muito pequeno no crânio e com muito poucas complicações e que o paciente tem uma resposta sensacional quando bem indicado. Então, muita gente não conhece, muita gente não sabe que é feito e tem resultados muito bons. Mais uma vez, não são para todos os pacientes, mas em alguns pacientes podem ter uma resposta muito boa. No caso do nosso paciente, no tratamento inicial, ainda não. Primeiro você inicia o tratamento com levodopa. Caso esse paciente, algum tempo de doença, ele precise cada vez de doses maiores de levodopa, comece a apresentar discinesias, muitos efeitos colaterais, né? Tremores, rigidez que não melhoram apesar de doses altas de medicações, aí a gente pensaria em fazer a cirurgia, a gente faz um teste antes. O paciente que responde bem à levodopa, em geral, ele vai responder bem à cirurgia. Então, nesse caso, a gente avaliaria, mas não é o tratamento inicial. Eu acho que eu falei muito, ultrapassei o horário mais uma vez, mas essa mensagem que eu acho importante, eu acho que é uma novidade para muita gente, a questão da cirurgia de Parkinson. Parkinson é uma doença neurodegenerativa, progressiva. A gente sabe que não existe cura, mas existe tratamentos inovadores que podem ser indicados em até 30% dos pacientes, que podem ter resultados sensacionais quando bem indicados. E agora, vamos voltar lá no seu... É José, né, seu José? Que a gente perguntou sobre exame complementar. Então, eu acho que tem sim que ser feito o exame complementar, investigar um pouco mais a história dele em relação a causas secundárias de Parkinson. E quanto à cirurgia, o que você acha, Emília? Acho que ele não é candidato ainda. É um paciente ainda em processo de diagnóstico da doença, né? Ele Sim. precisa passar pelo teste da levodopa, ver se tem uma boa resposta, concretizar o diagnóstico de doença de Parkinson, né? Para futuramente se evoluir com a refratariedade, com todos esses critérios que a senhora já falou, poderíamos pensar um DBS, algo parecido. E só lembrando que os pacientes que respondem bem à levodopa são os que mais respondem à cirurgia. Talvez seja a única cirurgia em neurocirurgia que você faça quando você responde ao tratamento clínico. Isso. Todas as outras é quando falha o tratamento, mas dessa é obrigatório ele responder. Responder ao tratamento clínico. E agora vamos às perguntas. Será que tem pergunta? Tem um monte. Sim, viu, doutor? Eu acho que tem um monte. Tem um bocado. Deixa eu voltar para o começo. Vai lá, vamos ver no início lá. Que bom que tem pergunta. Deixa eu ver aqui. Alguém tinha questionado no começo acerca de Coreia, mas não fez uma pergunta em si, sabe? Se a senhora quiser falar só um pouquinho, caracterizar a Coreia.
Tá, tem uma pergunta aqui. Qual a relação de Parkinson com a administração de ACH? Eu imagino que deva ser anticolinérgico. Acetilcolina. Porque não deve ser anticolinérgico, são medicações que são também utilizadas no tratamento da doença de Parkinson. Outra pergunta, a live ficará salva? Com certeza, tá. Todas as lives estão salvas no nosso IGTV, inclusive essa. Como a nicotina... eu tô já respondendo aqui, ó. Tá bem. Como a nicotina pode atuar no paciente com doença de Parkinson? Essa pergunta é importante, mas assim, o tabagismo, a gente sabe que é um fator de risco para muitas doenças. Muitas. Para a doença de Parkinson, exclusivamente, tem alguns trabalhos que dizem que é um fator protetor. Mas não fumem, gente, não fumem, tá? É só essa relação entre um fator protetor, mas não fumem, né? Isso que não significa que está indicado o tabagismo, pelo contrário, está contraindicado. Eu acho que isso vai servir com certeza para desenvolvimento de tratamentos no futuro para Parkinson, mas essa é a relação que existe entre cigarro e Parkinson. Eu já estou respondendo aqui. É possível diagnosticar Parkinson por exame de imagem? Não é possível. Em geral, a ressonância do paciente com doença de Parkinson é uma ressonância inocente, né? Dependendo, uma ressonância, podemos dizer, normal para a idade, né? Se for um paciente de 50 anos, normal para a idade de 50 anos. Não tem nenhuma... Às vezes você pode ver até alguma alteração na substância negra, mas não é nada patognomônico. O mais importante desses exames é excluir as causas de parkinsonismo secundário. Em quanto tempo o paciente melhora após a cirurgia? Essa é fácil. Apertar o botãozinho, né? Gente, eu vou postar um vídeo para vocês essa semana ainda, de um paciente quando é ligado o DBS. Tem alguns pacientes só de você posicionar, né, de você fazer a microlesão, ele já após a cirurgia, ele já fica bem. E outros, você já liga, depois que você liga o gerador e regula. Mas assim, se você quiser já no pós-operatório imediato, já regular, já ligar o gerador, ele já vai melhorar no pós-operatório imediato. Isso varia de acordo com o serviço. Tem algumas pessoas que preferem ligar depois de alguns dias, 15 dias, depois que retirou os pontos, depois de já ter feito algum exame de imagem. Mas a melhora ligou o gerador, né? Fez a regulação, já vai estar melhor. E isso pode falar. Não, pode finalizar o pensamento. Não, pode falar, já terminei. Quem é o candidato bom para a cirurgia, que foi algo que até a gente já vem comentando também. Eu vou te falar o candidato perfeito para a cirurgia. É o paciente jovem, com 4 anos de doença, que responde bem à levodopa. Esse é um paciente perfeito para a cirurgia, que esteja, é claro, tendo que usar cada vez doses maiores e com efeitos colaterais do uso da levodopa. E que tenha como os principais sintomas rigidez, tremor e bradicinesia, que são os principais sintomas que melhoram. O alcance dessa cirurgia no Sistema Único de Saúde, no SUS? Olha, o serviço que eu trabalhei, a gente fazia 2 DBS por semana pelo SUS, no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba. Eu não sei dizer em outros locais do país que façam DBS pelo SUS, mas eu acredito que em São Paulo também tenha. Eu não sei onde que você mora para poder te informar em relação a isso, mas realmente
não tem tão facilmente o acesso pelo SUS esse tipo de cirurgia. No Paraná, a gente tinha sem dificuldade. Pode Digo falar. a realidade do Rio de Janeiro. No SUS, especificamente, é muito pouco feito. Muito pouco mesmo. O Muito custo caro. do material é muito caro. Se tem idade limite para fazer a cirurgia do Parkinson? Pacientes muito idosos, em geral, a gente evita. Pacientes... O quadro demencial também. O paciente ideal é menor de 65 anos, até 70 anos você faz. Paciente com tenha um déficit cognitivo, se for leve, você faz, mas paciente que tem demência você também não faz. Distúrbio psiquiátrico também você evita fazer, a não ser que seja uma depressão leve, tenta tratar antes de fazer também. Tudo isso pode prejudicar. Acredito que foram todas. Teve só um comentário aqui interessante sobre um dos espectadores que falou que o cunhado foi diagnosticado com 38 anos com Parkinson. E ele fala Parkinson, né? Mas seria esse um red flag para a gente afastar um pouquinho a doença de Parkinson idiopática e pensar em outras causas? Existe o Parkinson, a doença de Parkinson precoce. Não é a mais comum, né? O mais comum é após 45 anos, né? Após 45 anos. Mas sempre a gente tem que investigar, porque tem várias síndromes, né? Com parkinsonismo associado. Então tem que saber se não é um quadro de parkinsonismo, porque tem várias síndromes, né? Parkinsonismo plus, algumas doenças neurodegenerativas que podem dar em pessoas jovens que têm quadro de parkinsonismo. Perfeito, doutora. Acho que foram Às vezes todas. pode ser isso mesmo, apenas um Parkinson precoce, igual ela está falando aqui, né? Sim, sim. Acho que foram todas as perguntas. Vocês querem Tem mais comentar um aqui, ó. Opa. Doutora Luana, em comparação com medicamentos, o DBS atenua mais ou menos a evolução da doença? O DBS, ele não vai substituir a medicação. O paciente, ele vai operar, ele vai continuar usando a medicação. O DBS vai reduzir a quantidade, é claro, vai melhorar muito os sintomas, vai reduzir a quantidade de medicação, reduzir os efeitos colaterais que a pessoa apresenta com a medicação, mas ainda vai continuar usando os medicamentos da mesma maneira. Não sei se é bem isso que ele queria, será essa a resposta que ele queria. Mais alguma pergunta, gente? Pessoal agradecendo, comentários positivos. Eu fiquei muito feliz com a participação de todos, principalmente com a curiosidade em relação à cirurgia, né? DBS tem efeito colateral, sim. Toda cirurgia tem efeitos colaterais, eu imagino que sejam os riscos, né? Então, toda cirurgia tem riscos. Os riscos do DBS são pequenos, porque é uma cirurgia pouco invasiva, né? Mas tem risco. Você está colocando uma prótese, está colocando um gerador, um eletrodo, então tem risco de infecção, tem risco de hematoma, né? Tem o risco de não ter resultado, é claro, né? Mas assim, é uma cirurgia que, em relação aos benefícios, vale a pena os riscos, sim. Quando bem indicado, é claro, e a gente sempre faz os testes no paciente e não são todos que são candidatos. E a partir daí, o que é aqui mais? Ah, tá, ela tá falando aqui. Só controle alérgica com estudo. Então, gente, muito obrigada a todos pela participação. Obrigada, Emília. Inclusive, foi você que teve a ideia de falar de Parkinson. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. Bruno sabe que eu gosto de falar
principalmente sobre cirurgia de Parkinson. Eu tive uma experiência muito grande na residência com o Dr. Alexandre Novick, que é um dos maiores nomes de Parkinson no Brasil. Então, a gente tinha essa oportunidade de ver, né, pacientes do SUS tendo a oportunidade a ter acesso à cirurgia do DBS, né? Toda semana a gente tinha uma quantidade grande de pacientes que a gente acompanhava com essa condição, não só para Parkinson, mas também para tremor essencial, também para epilepsia, também para distonia, que DBS também é indicado para todas essas outras condições. Alguém perguntou aqui qual que é a duração média do procedimento. O procedimento em si, ele não é demorado. O procedimento em si, a colocação do eletrodo, ele dura em média 2 horas, mais ou menos. Porém, você fixa um arco na cabeça do paciente, leva o paciente para a tomografia, depois você leva o paciente para o centro cirúrgico e aí você faz uma parte da cirurgia com o paciente acordado, que é a parte de inserção do eletrodo. Depois você tuneliza, você anestesia o paciente e faz a colocação do gerador. A cirurgia em si é mais esse transporte do paciente, essas questões que acabam demorando. Mas o procedimento em si não é um procedimento demorado. Em geral, o paciente não precisa de UTI. O paciente vai embora 1 ou 2 dias, máximo 3 dias de internação apenas. Eu acho que foi isso, né, gente? Gostei muito da live, espero que vocês também tenham gostado. Quem não assistiu, assistam depois. Quem gostou, envie para outras pessoas também, porque o assunto foi interessante, eu também achei. E semana que vem, eu acho que eu decidi agora, porque uma seguidora entrou em contato comigo e falou: fala sobre isso. E realmente eu acho que é uma coisa que a gente deveria falar, que é sobre aneurisma cerebral. Eu acho que é super legal e semana que vem a gente vai falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema dessa semana e gostem também da nossa próxima live da semana que vem, que a gente vai falar sobre aneurisma cerebral. Segunda-feira que vem, às 20h37, aneurisma cerebral, 15 minutos de neuro. Um beijo, tchau, Emília, e muito obrigada. A gente se vê. Tchauzinho, doutora. Até mais. Até mais.